Olá! Hoje o papo é sobre engenharia de prompts, mas não do jeito que se costuma ver por aí. Para quem já tem um nível técnico sênior, essa habilidade é muito mais do que só escrever um comando legal. É, na verdade, uma disciplina estratégica. A primeira coisa que vem à mente de muita gente é que dominar a engenharia de prompts é só uma questão de achar as palavras certas. Mas, quando a gente está falando de sistemas em produção, principalmente em ambientes cheios de regras, como o financeiro, a pergunta que não quer calar é: será que é só isso mesmo? E a resposta, para quem pensa com uma cabeça de sênior, é um não bem grande. Em um contexto profissional, achar que é só sobre escrever melhor é uma simplificação que pode ser bem perigosa. A verdadeira habilidade está em uma camada muito mais funda. Ok, então qual é a definição no nível sênior? É ver a engenharia de prompts como uma disciplina de controle e orquestração. As palavras que importam aqui são exatamente essas: controle e orquestração. A gente não está pedindo algo para o modelo, a gente está comandando o comportamento dele de um jeito que seja previsível e principalmente seguro. Com essa nova definição na cabeça, vamos abrir a caixa de ferramentas. E olha, aqui não tem diquinha ou truque. Aqui tem instrumentos profissionais, cada um com sua aplicação, seus custos e, claro, os riscos que vêm junto. O que a gente vê aqui é o esqueleto de um prompt profissional. Cada pedacinho tem um porquê. A função do sistema dá uma persona ao modelo para ele ser consistente. O contexto ancora o modelo na realidade, em regras como o GDPR, por exemplo. Já as restrições e o formato de saída forçam o modelo a ser previsível. Juntando tudo, a gente não tem só um prompt que funciona bem, mas um prompt que pode ser auditado e reproduzido, o que é absolutamente vital em qualquer ambiente corporativo sério. Aqui a gente vê uma escolha estratégica fundamental: a imprevisibilidade versus a precisão. É a decisão entre zero shot e few shot. O zero shot é basicamente dar uma ordem sem nenhum exemplo. É rápido, é barato, mas a resposta pode vir de qualquer jeito. Já o few shot é quando a gente fornece alguns exemplos de alta qualidade junto com a instrução. Isso aumenta muito a precisão. É quase como um fine-tuning leve feito direto no prompt. A escolha entre um e outro não é técnica, é uma decisão de negócio que pesa risco contra custo. Chain of Thought, ou COT. Essa é uma ferramenta poderosa. Em vez de só pedir a resposta final, a gente pede para o modelo pensar em voz alta, mostrando o passo a passo do raciocínio dele. Isso permite que a gente veja o caminho lógico que ele seguiu para chegar na conclusão. Mas é aqui que mora o perigo. Expor esse raciocínio em produção é um risco gigantesco, principalmente no setor financeiro. Isso pode vazar lógica de negócio, dados sensíveis. A prática sênior, a jogada de mestre, é usar o COT internamente para chegar numa resposta melhor. Mas para o usuário, a gente só entrega o resultado final, limpo e validado. A cozinha fica escondida. E isso nos leva direto para a parte mais crítica de qualquer aplicação séria: risco e segurança. Agora, a gente sai um pouco da teoria de como escrever prompts e entra nos itens que simplesmente não são negociáveis na hora de implementar um LLM. A injeção de prompt é, hoje, o principal vetor de ataque. É quando um usuário mal intencionado consegue, com o texto que ele insere, fazer o modelo ignorar completamente as instruções que o sistema deu. As consequências disso podem ser gravíssimas, desde violar regras de conformidade até vazar dados confidenciais. E esse é o exemplo clássico que mostra o tamanho da ameaça. Uma frase simples como essa pode enganar um sistema que não está bem protegido e fazer ele contar todos os segredos. É, sem exagero, o equivalente a um SQL injection, só que para o mundo dos LLMs. Para tentar se defender, a primeira linha de defesa que a gente tem são os guarda-reios dentro do próprio prompt. São basicamente instruções bem explícitas que dizem ao modelo o que ele não deve fazer de jeito nenhum. E chegamos talvez no alerta mais importante desta análise toda. Confiar só nas instruções dentro do prompt para garantir a segurança é como tentar trancar a porta de um cofre com um cadeado de papel. Esses guarda-reios são necessários sim, mas sozinhos não valem nada. Eles precisam ser combinados com validação externa, com motores de políticas e com monitoramento o tempo todo. Agora vamos subir o nível da conversa. Um prompt não existe no vácuo, ele não é uma coisa isolada, ele faz parte de um sistema. E o jeito que a gente integra esse prompt na arquitetura é o que vai dizer se estamos construindo uma solução que se sustenta ou só uma dor de cabeça para o futuro. Uma arquitetura robusta de verdade trata os prompts da mesma forma que trata código. Olha só os passos. A entrada do usuário é validada. Depois passa por um motor de templates para garantir a consistência. Aí sim vai para a chamada do LLM. E na volta,
mais pós-processamento e validação, e tudo isso gerando logs para auditoria. O prompt é versionado, testado, monitorado. Ele não é um texto mágico, ele é um componente de software como qualquer outro. Essa é a pergunta de $1 milhão. A mesma ferramenta que deixa a gente prototipar algo super rápido pode virar um pesadelo de manutenção se for usada para o propósito errado ou se for esticada além do que ela aguenta. E essa tabela aqui deixa o ponto bem claro. Para que os prompts são excelentes? Para resumir relatórios, para fazer uma triagem de documentos, para classificar tickets de suporte interno, ou seja, tarefas que ajudam o humano. Agora, onde eles são um perigo? Na aprovação final de um crédito, em recomendações de investimento, em decisões regulatórias, tarefas críticas e que precisam ser determinísticas? Nem pensar. É bom ficar de olho nesses sinais de alerta. Se um prompt começa a ficar gigantesco, frágil, que quebra por qualquer coisinha, é um alerta. Se os ajustes são feitos na base do mudei uma palavra aqui e parece que funcionou, é um alerta vermelho. E o pior de todos, quando o time não sabe mais por que aquilo funciona e tem medo de mexer. Aí já virou dívida técnica faz tempo. E é hora de migrar essa lógica para algo mais robusto, como código, um fine-tune ou um sistema RAG que busca informações externas para dar mais contexto para o modelo. Para fechar, vamos consolidar a mentalidade estratégica. Ser sênior não é sobre saber a técnica mais nova para escrever um prompt. É sobre saber quando usar e, mais importante ainda, quando não usar essa ferramenta. Pense um pouco nisso. A resposta para essa pergunta, que passa por reconhecer os sinais de dívida técnica que a gente viu, ou entender quando a precisão absoluta é mais importante que a flexibilidade, diz muito mais sobre a maturidade de um profissional do que qualquer prompt super complexo que ele saiba escrever. Ela testa a visão de arquitetura e de risco. E aqui está a grande conclusão. Engenharia de prompts é uma ferramenta fantástica para orquestração cognitiva, para guiar o raciocínio do modelo. Ela é a mão do maestro que rege a orquestra. Mas ela nunca, jamais, pode ser o alicerce onde o prédio todo se apoia. Usar essa ferramenta com essa sabedoria é o que, no final do dia, separa um amador de um verdadeiro profissional sênior.